seja nosso Chester, Senhor Jesus Cristo, som. para sempre seja louvado. Nesta Santa Missa de hoje, no 15º domingo do tempo comum, nós vamos hoje rezar por todas as 8h30, nossas vamos intenções começar. pessoais, todas as nossas Ô, Marisa, intenções que quando trazemos. chegar Cantando, vamos iniciar a Santa Missa. ofender você falar que não quer vir, não tem problema. Vai dar pra uma menina que vai chegar aí. Ah, tudo bem, pode Então vou deixar. botar o jeito pra ela de soltar. Pode deixar aí. Ela faz isso na casa dela, ela é pequenininha assim, ó. Ah, pra brincar. Andando a jornada, tu és minha estrada. Essa missa nós rezamos também pela intenção da saúde da Simone Rita Ribeiro, da alma de Jadir Jorge e da Dona Maria da Conceição Ribeiro, Maria das Dores de José Francisco Ramos, pela alma da Val, da Rua Goiandira, pela alma da Dona Alzira, mãe da Salete, a Cláudia, Sabino, lógico, e, sobretudo, também pela alma da Dona Aparecida Davi, e lembrando, agradecendo a Deus pela vida do seu João Antunes do Vale, e a Dona Jacira, casal que há muitos anos atrás vieram de Portugal, passaram muita necessidade, vocês não conhecem direito a história pessoal do seu João e da Dona Jacira, que é compreensível. Mas eles, aqui no tempo que a Guilhermina ainda estava em formação, eles sabiamente compraram esse terreno aqui, fizeram um empório pequenininho, né? Era um empóriozinho, e investiram, né, nesse comércio, né, de alimentos, né? E a Dona Jacira tinha um amor muito grande para a nossa igreja, para a nossa paróquia, o seu João também. E a gente só tem que agradecer por eles, né? Pela simplicidade deles e pelo amor que eles tinham à nossa paróquia de São Francisco de Assis. A gente era muito amigo. O São João morreu com 81 anos de idade, parece que estava com Alzheimer, né? Vivia num lugar no interior, não sei aonde. E dia 13 ele foi para o descanso, descansar.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Diante da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia, mesa do pão, diante de Deus, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Senhor, que foste enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados. Senhor, tende piedade de nós. Cristo que viesse chamar os pecadores. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estás à direita do Pai, a interceder por nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nos damos graças, Senhor Jesus Cristo, Deus, vós que tirais o pecado do mundo, vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós, o Senhor, Jesus Cristo, oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos que, rejeitando tudo aquilo que é indigno da fé cristã, sigam fielmente as exigências da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vamos ouvir o texto do Deuteronômio. Ah, chegou? A Branca de Neve chegou? Tem um presente para te dar, hein? Olha, espera um pouquinho aí. Sua mãe mandou, por engano, um filme de você destruindo o papel higiênico do banheiro da sua casa. Ela pagou depois. Não, mas Então eu trouxe para você fazer o mesmo aqui na igreja. Se você jogar pro alto, fica uma beleza. Aqui, ó. Você segura assim e ela puxa. Entendeu? E trouxe para você também, embora você não tenha me dado ontem, você levou, distribuiu para todo mundo da catequese de adulto. Para mim, você não deu uma bolachinha. Eu, como não sou raivoso, não guardo. ao povo, dizendo: Ouve a voz do Senhor teu Deus, e observa todos os mandamentos e preceitos que estão escritos nessa lei. Converte-se para o Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a tua alma. Na verdade, este mandamento que hoje te dou
não é difícil demais, nem está fora de teu alcance. Não está no céu para que possas dizer: quem subirá ao céu por nós para apanhá-lo? Quem nos ensinará para que possamos cumprir? Nem que está do outro lado do mar para que possas alegar. Quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Quem nos ensinará para que o possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que possas cumprir. Palavra do Senhor. Posso? Pode falar. Valeu, João. Moisés combate a resistência a obedecer à lei de Deus. Sabe como é que é? Todo mundo tem uma desculpa. E todo mundo diz assim: mas a lei de Deus é muito difícil, muito complicada, não sei o quê. Se Deus mandou do céu, piorou, quem é que vai? Quem é que vai do céu? E a lei do mar, sempre essas desculpas esfarrapadas, né? E Moisés combate esse tipo de resistência à fé, resistência a Deus. Deus quer a vida. Deus ama a gente, desde a criação. Deus nos quer bem. Obedecer a lei. Aliás, a única coisa que Deus disse na Bíblia foram os 10 mandamentos. Só. O restante é interpretação, né? Interpretação do primeiro mandamento, do segundo, do terceiro e assim por diante. É o prático, é a história da prática. As famílias que vão praticando com dificuldade, lógico, mas vão praticando. Então tem aquele conjunto de ensinamentos que narra a lei e a prática da lei. Por isso, Moisés nos fala que Deus ama a vida. Deus ama a vida, Deus quer nosso bem, os 10 mandamentos, Deus ama. Se você não cumprir um mandamento, que é talvez o essencial, você não faz os outros. O mandamento essencial dos 10 é o 5º mandamento. Por isso que está no meio, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10, no meio está o 5º mandamento, que todo mundo sabe que é. Qual é o 5º mandamento da lei de Deus? O 5º mandamento da lei de Deus. Não sabe. E até você não vai conseguir. 5º mandamento: não matar. Lembrou? Não matar. Se você conseguir respeitar esse mandamento, o resto você faz. Todos os outros. Por isso que a vida está no coração de Deus. A fé e a vida andam juntas. E Deus nos ensina a viver. Como viver. Por isso não tem desculpa, né? Não tem desculpa. Não adianta. Você pode inventar suas desculpas, tudo aí, achando que Deus entende muito bem com as suas desculpas, mas não é verdade. Vamos falar a verdade mesmo, sério mesmo. Deus não é assim como você pensa, não. Deus não se manipula, Deus, né? O trouxa é você que pensa que manipula Deus. Não se manipula Deus. Com Deus não se brinca. Não tem conversa. Fez algo contra a vida, você vai pagar.
Você vai pagar. Não adianta, não tem saída. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é fundamental. É a prática. Aleluia, aleluia, aleluia. A lei de Deus é perfeita. Ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes e dão sabedoria aos mais pobres. Os preceitos de Deus são sempre corretos e alegram o coração. Os mandamentos de Deus são bem claros e objetivos. É uma luz para o olho da gente, para o nosso olhar. Respeitar a Deus é muito importante e quem faz isso permanece eternamente. Os julgamentos de Deus são sempre verdadeiros e todos são retos. A lei é mais preciosa que qualquer ouro, nem que seja o ouro mais fino, etíope, né? A lei de Deus é mais doce que o mel, o puro mel que vem dos favos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Leitura da carta de São... Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo é a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as invisíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanos e poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude. Os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, levantou-se um doutor da lei e perguntou para Jesus o objetivo de experimentá-lo. Mestre Jesus, o que eu tenho que fazer para receber como herança a vida eterna, a salvação? Jesus disse: você é doutor da lei? O que está escrito na lei? Como é que você lê a lei? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e amarás o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: perfeito, respondeu bem. Pratique isso daí e você vai se salvar. Vai ter salvação. E você vai viver. Mas ele não praticava, né? Mas ele, querendo se justificar, perguntou a Jesus então: pois então, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus então tomou a palavra e disse: escuta, eu vou contar uma história a você aí. Vou responder. Tinha um homem que vinha de Jerusalém, desceu de Jerusalém, ia para Jericó e no meio do caminho foi assaltado. Roubaram tudo, espancaram o homem, deixaram ele quase morto, caído na estrada. Por coincidência, também pela estrada vinha um sacerdote do templo, né? O sacerdote do templo olhou aquele homem ali e foi embora, passou adiante. Da mesma maneira, vinha um levita, um leigo que cuidava da liturgia do templo, nossa, fazia aquelas coisas lindas de morrer. Também passava por ali, olhou para aquele homem e foi embora, passou adiante. Mas um samaritano que estava viajando passou junto dele e quando viu aquele homem quase morto, sangrando, ferido, caído no chão, o samaritano então se encheu de compaixão. Aproximou-se desse homem, botou gás lá das feridas, desinfetou as feridas com vinho, né? Que era para isso que usava, passou azeite também, que eram remédios, né? Na verdade. Pegou esse homem, botou no lombo do cavalo lá e levou ele para uma hospedaria, uma estalagem. E lá ele cuidou dele, fez de tudo. No dia seguinte, esse samaritano tirou 2 moedas do bolso e deu para o dono da hospedaria. E disse para ele: olha, cuida bem dele, trata bem dele. E se por acaso ele gastar mais, quando eu voltar do meu negócio que eu tenho que resolver, eu vou voltar aqui e eu te pago. Jesus perguntou para o mestre da lei, para o doutor da lei: na sua opinião, qual desses 3, sacerdote, levita, samaritano, qual desses 3 parece
ter sido o próximo daquele homem, caído lá no chão, naquela situação dramática. O doutor da lei não teve dúvida. Respondeu na hora: é óbvio, é aquele que mais teve compaixão dele. Então disse Jesus: então, meu filho, vá e pratique isso daí, e você vai ser salvo. Palavra da salvação. Terrível Jesus, né? Podemos sentar. Jesus, Deus é uma figura, né? Deus é maravilhoso. Deus se mete na vida da gente de todo jeito, não tem como escapar. Dentro da igreja, fora da igreja também. Os evangelhos contam que Jesus andava pelo país, andava por vários lugares, proibidos e não proibidos. Jesus andava. E fora do controle dele, ele se deparava com algumas situações que não eram programadas, né? Uma dessas situações é narrada no Evangelho de hoje. Jesus encontra um homem que é uma autoridade, é um cara, uma sumidade, ele entende, ele estuda, é doutor da lei. Esse homem devia ser muito velho, porque para ser doutor da lei não pode ser jovem, né? Doutor da lei ficava mais de 40 anos trancafiado dentro do templo, desde pequeno, 8, 9 anos, o pai já mandava trancafiado dentro do templo, debaixo daquela disciplina de estudo, disciplina rigorosa de oração, para estudar a lei e compreender a lei. O profeta Isaías diz uma coisa muito clara: a gente pode estudar o que for, ninguém consegue adivinhar o que Deus pensa. Não adianta. Que o grande tchan da religião, né, judaica, os grandes sonhos, né, dos rabinos famosos, dos grandes doutores da lei, mestres da lei, não sei o quê, é saber previamente o que Deus vai fazer. Né? Não tem. Isso é. Pode sair e falar, pode tirar o cavalo da chuva. Isso não tem. É impossível. Porque Deus tem liberdade. E Ele nos deu também liberdade. Nós temos liberdade porque Deus tem liberdade. Deus tem liberdade para fazer tudo. Essa é a verdade. Então, Jesus se encontrava com pessoas e situações que não tinha controle. E nem os apóstolos, se bem que os apóstolos de vez em quando queriam controlar a situação, mas também não dá jeito. E não conseguia. Eles querem blindar Jesus, né? Os apóstolos querem fazer isso, querem dar uma blindada, né? Em Jesus, né? Fazer essa coisa que normalmente acontece com os religiosos, né? Com o budista, o Dalai Lama, por exemplo. O Papa, vai blindar o Papa, né? Evitar que ele veja coisas assim, né? Que não pode ver, miséria, gente sofrendo, essas coisas. Vamos fazer, parece que tudo vai ser lindo ali, né? O Dalai Lama também, né? É assim, blindar, né? E esse desejo é que os apóstolos sempre tinham, né? Tá andando aquele cara lá, aquele cara leproso ali gritando. Aí eles iam lá e falavam, fica quieto, cala essa boca, tá incomodando a gente, né? Tem que estar blindado. Não adianta. E nem a gente consegue se blindar. Essa é a verdade. Nós não conseguimos nos blindar de Deus. Blindar. Dá um tempo. A gente não consegue. E é lógico que não consegue. É bobagem se achar que consegue. Impossível. Então Jesus, ele vai se encontrando, e os evangelhos narram, né, vários encontros, né, que Jesus teve, sem controle, né, de nada, né? E então como Jesus se lida com essas questões?
que é um exemplo para nós, é um grande ensinamento para todos nós. Esse encontro do doutor, do mestre da lei, doutor da lei, é um encontro muito interessante porque trata da essência da lei. O cara devia se considerar salvo. Lê a Bíblia todo dia, decorou já a lei toda, o Antigo Testamento, já tinha, estava. Então ele já deveria se considerar salvo. Mas o interessante é que ele chega para Jesus e diz assim: o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer? Então Jesus é lógico, com muito respeito, né? Você não leu a Bíblia? Tá bom, siga os ensinamentos da Bíblia, você vai ser salvo, né? Tá bom. Jesus age com respeito, mesmo sabendo que no coração dele o mal é que faz ele chegar perto de Jesus. Ele é o mal, ele quer provar, ele quer testar, ele duvida de Jesus. Isso está no coração do mestre da lei. Não deveria, né? Claro, deveria ser um homem santíssimo, um homem santo. Mas, enfim, Jesus, então, diz para ele, siga a lei, pratique a lei e você vai ser salvo. O problema é que ele não pratica a lei. Ele sabe a lei de cor, ele conhece, lê a Bíblia todo dia, já decorou tudo que é possível no Antigo Testamento, mas ele, como ele não pratica a religião, ele pergunta para Jesus justamente o que tem que fazer. Ele acredita que uma parte ele faz, mas ele acha que falta coisa ainda. O que eu tenho que fazer? Jesus então conta essa parábola muito interessante, que é a parábola do bom samaritano. A pergunta do mestre da lei é: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a essência dos mandamentos, a essência da lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Moisés, esse é o próximo como a si mesmo, não foi falado lá no Sinai, mas Moisés transmitiu no livro do Levítico, capítulo 19. Moisés deixou por último esse ensinamento, antes de morrer, inclusive, mostrando para o povo o segredo da salvação. É esse que é. O segredo da salvação é você ter respeito à vida, você salvar o outro, você salvar quem está precisando, você socorrer. Esse é o segredo da vida, o segredo da fé. Depois Moisés morre, vocês sabem disso. Eu estou aqui gastando meu latim à toa, você já sabe tudo isso. Essa é a pergunta que o doutor da lei faz para Jesus. Quem é o meu próximo? E aí vem a parábola. Todos conhecem. Você tem a situação dramática da pessoa. Assaltada, roubada, espancada, está ali no chão, largaram ali, os ladrões foram embora, largaram ali, está morrendo, quase morrendo, está no fim. E você tem 3 pessoas que encontram aquela situação. E acontece com a gente, sabia disso, né? Deus se mete na nossa vida dentro da igreja e fora da igreja também. Você vai passear no shopping, você vai na cidade, você vai não sei aonde, e você se encontra com situações, com pessoas, né? Você vai na cidade, você vê aquele homem fedido, horroroso, todo cagado ali. Você não controla a realidade, né? Você não tem como blindar, não tem como fingir. Você está vendo, você vê a situação. É a mesma coisa que acontecia com Jesus, né? Essas situações assim, com gente boa e com gente que não prestava, né? Jesus se controlava com todo mundo, né?
Então, o grande segredo é a vida, respeitar a vida. E Jesus diz, olha, um sacerdote do templo estava lá, todo pomposo, tudo lindo, parecia feliz, porque rezou lá no templo, tudo. Ele passou por aquela situação e foi embora. É como a gente também, né? Você vem na missa, comunga, ai que beleza, a missa estava linda, e coisa maravilhosa. Você sai para aquela porta fora ali, você vai se confrontar com situações verdadeiras mesmo. Aí é que está, né? Aí é que está. O que fazer? Fingir que não vê ou encarar a realidade. Entende? Porque um ato tem que ajudar o outro. Né? O sacerdote achava que fez a coisa mais linda do mundo lá no templo, fez aquela. Presidiu, lindo, tava com aquelas roupas bonitas, assim, cheia de tranqueirada, assim, não, aquela coisinha. Mas na hora ele não é capaz de praticar o que ele acabou de celebrar lá dentro. Não é capaz. O levita, então, levita era uma raça de gente lá dentro do templo que era terrível, era tudo aquele ritualismo rigorosíssimo, aquela coisa, entende? O canto, aquela coisa, eles cuidavam do canto, né? Eles tocavam instrumento também. Era uma lindeza, mas o levita não é capaz também. Ó, o cara que não participava de nada, era inimigo deles, dos judeus, samaritano. Vocês sabem que o samaritano é um ser de segunda classe, né? É como hoje, né? Os judeus acham que os palestinos cães, né? É uma turminha que nem gente é. Mas é tudo da mesma família, né? Veio tudo de Abraão lá atrás. Tudo da mesma família. Eles, o sacerdote e o levita não é capaz. O samaritano é inimigo do, do, dos judeus. Você sabe que na história do judaísmo, Salomão foi tão ruim como rei, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o Salomão conseguiu dividir o povo judeu. Salomão. Tinha o templo de Jerusalém e chegou um momento que os judeus do norte, compreende a Palestina, Samaria, toda essa região ali, eles acabaram, é bom fazer um templo para nós aqui também. E fizeram o templo do norte. Como sinal, é um sinal de divisão. Porque Salomão foi um desastre, né? Aumentou o imposto do povo para construir o templo, né? Aumentou o imposto demais do povo. O povo do desemprego cresceu. Ele fez dívida com países, né, com a Etiópia, sobretudo, né? Era uma potência na África, né, no tempo de Salomão. Fez acordo de dinheiro com a Etiópia, com outros países pagãos. Foi e não conseguiu pagar depois, deu um problema seríssimo. O povo teve que pagar, né? Essa é a grande verdade. Ele foi péssimo nesse sentido, contrário do pai. O pai dele foi o inverso, Davi foi o inverso, né? Cometeu pecado também. Davi também não foi a flor que se cheirava, não. Mas nessa parte de cuidar do pobre, de zelar do pobre, de garantir direito aos pobres, o Davi foi pá, ali. O resto, moralmente, ele foi uma tristeza, né? Aquele homem. Mas enfim, Jesus coloca essa situação verdadeira. Então, meu filho, você que lê a Bíblia todo dia, você que lê tudo, vai na missa todo dia, você que comunga, você que reza o rosário 500 mil vezes, muito bem.
Quem é o próximo, então? Do cara que está lá, jogado no chão. Todo mundo sabe. E ele também sabe. Ó, o cara que foi legal. O cara que foi bom. Quem é que foi bom? O samaritano. Mas ele não consegue admitir isso. Como que uma pessoa dessa pode ser boa? Ele não consegue. O mestre da lei tem muita dificuldade, né? Jesus diz: você acertou dos mandamentos, você acertou quando eu falei da parábola. Agora, você tem inteligência. Pratique. Pratique a fé. Deus está presente na palavra. Mas a gente, quando vê a Bíblia assim, você escuta aqueles gritos assim. Vocês não escutam? Aqueles gritos desesperados assim, dos profetas. Os gritos desesperados dos profetas. Uma coisa. Vocês não escutam, não? Vocês têm Bíblia em casa? Vocês já tentaram colocar a Bíblia perto do ouvido de vocês? Nunca escutaram? Que quando você transforma a fé numa coisa, você está matando a fé. É isso que o mestre da lei faz. Deus está só lá. Deus não está fora. Deus não está naquela situação que Jesus conta. Por isso que ele não aceita o samaritano. O samaritano não pode ser bom. Mas é o samaritano que é o bom. Quem está salvo? O mestre da lei ou o samaritano? Para Deus é o samaritano. Deus salva o samaritano. Então Jesus nos ensina hoje que nós devemos seguir a regra de ouro. Seguir o segredo. Amar as pessoas de verdade. Não ter receio, não querer nada em troca, porque o samaritano não quer nada em troca. O samaritano não quer nada em troca. Ele ajuda o cara, desinfeta a ferida, passa lá aquelas faixas lá para proteger, leva para a hospedaria. Tem uma despesa enorme, porque 2 moedas é uma despesona, né? Bota lá, vai viajar, volta, paga o que tem que pagar. Ele não pede nada. É um coração bom. Então que nós devemos agir como Jesus agiu. O evangelho de hoje é a ilustração da primeira leitura. Claro. É o que Moisés fala, né? Na primeira leitura. É ilustrar. Não resistam a Deus. Deus está dentro da igreja. Na Bíblia, no Evangelho, na Eucaristia, nos sacramentos, em tudo. Mas Deus te encontra lá fora. Sem você programar. Você não tem controle. Deus está aqui dentro, mas Deus está lá fora. Daqui a pouco você vai sair daqui, você vai se encontrar com uma situação qualquer. Você vai no mercado, você vai falar de Deus no mercado? Tem que falar. Você vai na padaria e vai dizer assim para o atendente, olha, graças a Deus eu fui na missa. Você vai falar isso para ele? Tem que falar. Que, aliás, antigamente a gente escutava a mãe, o pai da gente, a nossa avó, Luna, né? Ai, graças a Deus eu fui na missa, né? Entende? A gente temos que ser aquilo que Deus quer de nós. Respeito à vida e, olha, se você não tem temor, respeito a Deus, no mínimo, tenha tremor. Se você não tem temor, tenha tremor. Porque Deus te pega, uma hora ou outra.
ele vai te catar. E você tem que ter essa inteligência, essa sabedoria, essa sensibilidade, essa ética na vida. Ética é uma palavra, hoje em dia, que não vale nada. Não vale nada. Hoje em dia. O Spinoza estudou a ética, não foi, Wagner? Não foi, Wagner? Foi o Spinoza que estudou a ética, não foi? Spinoza não estudou a ética. Grande poeta judeu, filósofo judeu, né? Spinoza estudou a ética. O que foi? Spinoza, então, estudou a ética, né? Ética é uma palavra que define o que você é. Aqui você tem 3 comportamentos éticos, né? O do mestre da lei, você tem do sacerdote e do levita, e você tem o comportamento do samaritano. Quem agiu com ética? O samaritano. Ética, Deus nos ensina na fé, no conhecimento da revelação, mas nos ensina também no dia a dia da vida. E não adianta que você não controla. Você pode fechar os olhos, fazer de conta, né? Que não está vendo. Naquele mutirão lá que nós tivemos naquele mercado lá. Lembra, Marisa? Eu até brinquei com a Marisa, falei com a Marisa. Ela riu da minha cara. Ela até tirou uma foto, mas deu uma risada. Falei, mas ficar arrecadando comida, um cara deitado na porta do mercado, todo ferrado, com um cachorro sarnento dormindo com ele ali, cheio de enrolado no coberto. Eu falei, Marilza, olha quem veio no nosso mutirão. Jesus veio no nosso mutirão, Marilza. Aí, cadê? Cadê? Tá ali, ó. Né? Não é esquisito, né? A pessoa dorme na porta do mercado. E aquele mercado cheio de comida, aquela coisa toda, coisas tentadoras, né? E aquela pessoa não tem um Cristo que passa. Você quer um iogurte? Você quer um chocolate? Todo mundo faz de conta. Eu até brinquei com você. Ela deu risada da minha cara, mas eu falei, tira uma foto, Marilza, que é uma prova de que Jesus veio no nosso mutirão de arrecadação de alimentos naquelas épocas, né, que o Brasil realmente passou por aquela situação dramática, né? De 2018 a 2022. Seguir a regra de ouro, hein? Creio orar, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
para a glória do seu nome. Senhor Pai Santo, dai-nos a graça de cumprir todos os mandamentos que o Senhor imprimiu no nosso coração. E não deixeis que jamais nos esqueçamos de ver em cada ser humano a nós mesmos, o nosso próximo. Também o Senhor olhe para os dons da igreja em oração e concedei ao povo de Deus, a todos aqueles que creem, que vamos recebê-lo agora na Eucaristia, a graça de também crescermos na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, da unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e salvação te louvar, te dar graças em todos os momentos da vida, na saúde, na doença, no sofrimento, na alegria. Por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou sempre fazendo bem e socorreu sempre aqueles que mais precisavam. Ainda hoje, Jesus, como um bom samaritano, ele vem ao nosso encontro, ao encontro de toda a humanidade, todos aqueles que são atribulados no corpo, na alma, no espírito. É Ele que derrama sobre as nossas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por esse dom de graça também, Ele transforma a noite da dor em luz de Páscoa, no encontro com Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, nós também proclamamos todos os dias a glória de Deus, dizendo a uma só voz: é o Senhor, o céu e a terra, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo que se transforme para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e te agradecemos porque nos admitiste estar aqui na tua presença para te servir desses santos mistérios. Humildemente nós te suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da tua igreja dispersa por toda a terra, tornai-a mais perfeita na prática da fé, da caridade, em comunhão com o Papa Léo Quartos Décimos, também com o nosso bispo Dom Munhac, e também com todos os padres e leigos no Brasil inteiro, que lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. Lembrai-vos, Senhor, de todas as nossas intenções, de todos os fiéis defuntos que lembramos e sentimos saudade. Em especial hoje, rezemos pela alma do seu João Antunes do Vale e também pela alma da dona Jacira, que partiram desse mundo e encontraram, enfim, o descanso, a paz, e pedimos que o Senhor admita os dois sempre na luz da tua presença, na força da sua ressurreição. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o começo do mundo viveram na tua amizade, para cantar os seus louvores sempre por Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. O rito da comunhão. Deixa, eu vou dividir certinho, calma. Pega um, você sabe, Pai Nosso. Ou aqui, ó, se você quiser. Se conseguir ler essa letrinha aqui, se conseguir. Hã? Alguém deles vai ler agora? Vai. Eu vou, calma. Você não veio no encontro do rito da comunhão. Vai. Põe lá nele, eu não entendo essas coisas, eu não sei, Fabinho. Eu não entendo nada. Você vai ter. Eu disse, não, que você consegue fazer infinitas graças no final. Ai, eu vou te dar o papel pra você já vai sentar ali, já vai aprender. Aqui, ó. Eu vou te dar aqui, cadê onde é que tá? Tá, pera. Não, tá aqui. Passando aqui. Meu Jesus. Pera. Não, tá aqui, tá no final. Infinitas graças. Calma. Peraí. Tá aqui, ó. Aqui. Infinitas graças. E a salve rainha, tá vendo? Senta ali e já vai decorando. Esse aqui. Infinitas graças. Vamos lá. Você quer daqui ou dali? Tanto faz. Aqui. E aí, pelos ensinamentos de Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as Nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair Cair em tentação. mas livrai-nos do mal. Amém. E aquela oração de exorcismo. Amém. Livrai-nos de todo mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda e qualquer perturbação. Enquanto nós esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Faz a oração da paz aqui, Senhor. Não, espera. Tem que botar o papel nele, Deus. Senhor Jesus Cristo, que dizestes:
aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou a vós a minha paz. Não olhei aos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois de Deus, com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Ah, passa. Bem alto aí. Ih, tem que pegar de novo isso. Tem jeito de comprar 3, não? A paz do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo, Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado Pecado do do mundo. mundo. Tem piedade de nós. Cordeiro de Não, Deus, tem que que peraí que já tirais vai o rezar pecado depois. do mundo. Dai-nos a paz. Aqui é aquela oração, né, que eu falei. A comunhão do teu corpo está em mim. Não seja juízo, condenação para mim, mas seja por tua misericórdia, proteção e remédio para minha alma. Né? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Badizei, mas corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Vai começar agora, pretendemos começar em agosto, né? A preparação para a primeira comunhão. Temos aqui os nossos ajudantes, eles dois vão ajudar também. Você não sei o que vai ser. Você fala que essa coisa, mas depois não é aquilo, eu não sei. Deus é que sabe. Mas o Mateus e ela é certeza que vão ajudar também na preparação das outras crianças para. Seu irmão chama Helder, né? Heitor. Heitor, por que eu chamo ele de Helder?
Né? Não. Por que eu chamo o Heitor de Elder? Sei, casquetei com o nome dele, é Heitor. Acho que é por causa da cara dele. Porque Elder é uma palavra holandesa, né? Elders. Significa o quê? Aquela nuvenzinha branca no céu, assim. Elder é aquela nuvem. A nuvem branca no céu, andando, assim, chama Elder. Heitor é ao contrário. Heitor foi um cara que brigou com todo mundo, né? Com Deus e o mundo, né? Heitor. Mateus foi santo, viu? Já vou avisando. E eu? Você também. Você? Rita de Castro, você quer mais o quê? Nossa, seu nome não, mano. Ixi, quer trocar de nome? Não. Quer o meu, eu pego o seu. Imagina, minha família é devotíssima de Rita de Castro. E você foi operada, não lembra? No dia dela, né? Por acaso, ela foi operada no dia 22 de maio, você acredita? Dia de Santa Rita. E o nome dela é Rita de Castro. Lindo, né? Mateus já é santo, viu? É apóstolo, já vou avisando. Agora no céu, no céu. João deveria ser também, né? Mas não sabemos direito ainda. Muito bem, não esqueça da catequese, é muito importante, avise as crianças, fale, convence. Na sua família deve ter gente que precisa de fazer primeira comunhão. Não se esqueça disso. É muito importante, né? A gente instruir esses ignorantes, né? Essa gente ignorante da religião, a gente tem que ter essa capacidade. Oremos. Senhor, que nos alimentais com a tua mesa santa, com a tua palavra, a tua Eucaristia, nós te pedimos que, com simplicidade, suplicando, sempre que nós celebrarmos esses mistérios grandiosos, aumente em nós os frutos da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos ver, você ajuda ela, Mateus, a fazer a oração, infinitas graças. Vamos. Nós rezamos ontem no texto, não é possível que você não aprendeu. Ai, você tem... Veio. Ela está com papel, com o negócio? Tá. Você ajuda que aqui a Nossa Senhora, para Nossa Senhora, no final da missa, tem que lembrar da Mãe de Jesus, gente. Aqui, está aqui o papel para você não perder. Ajuda. Sim, Aqui, ó, infinitas graças, tá vendo? eu sei. Cadê o microfone dela? Ela está comigo? Não, mas o povo daqui tem que escutar, né? Já sei. Será que ela vai conseguir? Segura aqui, Mateus, para ela. Você ajuda ela, que ela é menor que você, é capaz dela esquecer. Vai. Infinitas. Infinitas graças vós damos soberana Rainha pelo benefício que todos os dias recebemos da vossa mão liberada. Seu. Ai, peraí. Digna vós, agora sempre tornamos debaixo de vós poderoso amparo. E para mais vos agradecer, nós saudamos com uma salve rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. salvação. A vós bradamos segredados, filhos de Eva. A vós suspirando e gemendo, chorando, lágrimas. Em apoio. Mas você, eu não vou falar mais nada. Eu vou entregar para Satanás.
Como dizia Paulo, quando você fala para uma pessoa, não, é assim, é assim, é assim, é assim, não dá certo. Paulo fala, quando não dá certo, entrega para Satanás. Paulo fala, e é uma expressão que ele usa, é lógico, que é para dizer o seguinte, você tem que aprender. Como é que a gente vai enfiar na sua cabeça uma coisa que você não... Se você não fizer esse esforço, não vai, meu filho. Você não consegue? Como que você não consegue? Não é possível isso. Ele consegue, ela consegue, por que você não consegue? Eu ainda moro perto de você. Eu não falei que eu não consigo, eu falei que eu sei. E eu não quero discutir essas coisas aqui na frente de todo mundo. Perto de você. Chega, não vamos... O Senhor esteja convosco. Agora essa bênção é só para quem tem coragem mesmo na vida, hein? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre você o seu rosto e acompanhe você com a sua misericórdia. Agora é o mais terrível. O Senhor dirija para você o seu olhar dele, e dê a você a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e o Espírito Santo, e de paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Deus abençoe a todos, dê saúde para todo mundo, ânimo,